Olá, eu sou a professora Juliana Pasqualini, docente do Departamento de Psicologia do campus Bauru da Unesp e do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar do campus Araraquara. Eu venho fazer essa segunda participação no plantão Covid-19 da TV Unesp, dessa vez tratando da questão escolar. A ideia é trazer algumas ponderações e apontar algumas controvérsias daquilo que vem sendo chamado de ensino remoto. Nós estamos aí há 2 meses em quarentena e a essa altura, a grande maioria ou a quase totalidade dos sistemas privados e públicos de ensino implementaram algum mecanismo de ensino à distância. O que a experiência tem mostrado é que as opções que têm sido feitas se mostram em grande medida controversas. Nas escolas particulares, nós observamos que a pressão comercial acabou por se impor sobre uma avaliação propriamente pedagógica. A necessidade de justificar a mensalidade, continuar oferecendo um serviço para a clientela e a própria premência de manutenção do quadro funcional, tudo isso fez com que muitas escolas muito rapidamente implementassem aulas remotas e outras estratégias de ensino à distância. Os sistemas públicos têm esbarrado na dificuldade de acesso à internet e a equipamentos, e as estratégias implementadas não têm sido capazes de garantir o direito à educação e principalmente a igualdade de acesso. Qual tem sido o saldo dessa experiência? Se existem algumas instituições e sistemas que têm de fato sido capazes de tratar a questão de forma cuidadosa, ponderada, essa parece ser mais a exceção do que a regra. Nós vemos, por um lado, uma parcela considerável de crianças e adolescentes excluídos das estratégias propostas, fundamentalmente pela condição socioeconômica. De outra parte, vemos crianças obrigadas a passarem longo tempo em frente a telas de computadores, tablets e celulares, fato que é sabidamente prejudicial à saúde. Vemos crianças desmotivadas, cansadas, sem interesse nas tarefas propostas, que vêm sendo submetidas a provas e outras formas de avaliação como se tudo seguisse em plena normalidade no sistema escolar, sem que se leve em consideração os impactos das medidas de isolamento social e da própria pandemia em curso sobre a saúde mental dos nossos pequenos. Nós vemos famílias pressionadas pela necessidade de acompanhar e auxiliar os filhos nas tarefas escolares, muitas vezes sendo requeridas a atuarem como professores improvisados dentro de casa, interferindo na dinâmica familiar, e sem que essas pessoas tenham recursos subjetivos e condições objetivas para atuar dessa forma. Em relação aos professores, que relatos a gente tem colhido? Temos visto os profissionais trabalhando mais que o habitual, mais esforço, mais desgaste para gerar menos resultado em termos educativos. Parece que na ânsia de oferecer respostas imediatas a uma situação que é absolutamente complexa, não têm sido considerados os efeitos colaterais e o retrabalho que tudo isso poderá gerar quando do retorno à sala de aula. Ao que parece, essa equação não está fechando. É importante que a gente crie estratégias para que a escola continue presente na vida dos estudantes? Evidente que sim, mas a pergunta é: para quê e de que forma? É fundamental a manutenção do vínculo e o oferecimento de suporte para que as nossas crianças e adolescentes possam atravessar essa difícil experiência do isolamento social e lidar com todas as perdas e sentimentos inerentes a essa situação. É importante também ajudar os nossos estudantes a manter uma certa rotina em que a aprendizagem, a ciência, a arte se façam presentes, tendo em vista, inclusive, preservar os motivos do estudo e a identidade social de estudante, considerando o imenso desafio que nós enfrentaremos quando do retorno às atividades presenciais. Essas devem ser as nossas principais preocupações nesse momento. O processo de ensino-aprendizagem não pode ser reduzido a tarefas elaboradas pelo professor e resolvidas individualmente pelos alunos no contexto doméstico.
A troca humana entre professor e aluno não pode ser substituída por videoaulas e por interações virtuais. A riqueza formativa das relações sociais que marcam o convívio escolar não pode ser simplesmente subtraída da vida escolar dos nossos estudantes. Nós não podemos voltar a tratar o currículo como lista de conteúdos. Não podemos colocar em primeiro plano as exigências formais e burocráticas, a preocupação com o calendário. Não podemos aderir acriticamente às tecnologias de ensino sem considerar e avaliar cuidadosamente os interesses econômicos e ideológicos envolvidos e os desdobramentos a médio e longo prazo que tudo isso pode gerar sobre a profissão docente e sobre a instituição escolar. As finalidades do ato educativo e uma boa dose de senso crítico devem nos guiar na análise da situação concreta que estamos enfrentando e na construção coletiva de respostas para o seu enfrentamento.